Ezequiel, capítulo 40. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Versículo 3. Diante de um capítulo tão rico em detalhes e de uma visão sobre algo que para Israel era tão familiar, a descrição do templo parece soar para nós como uma interminável repetição de compartimentos e medidas. Ezequiel viu uma figura peculiar que tinha nas mãos instrumentos para medição de curtas e longas distâncias. O profeta pôde visualizar o templo com a precisão exata de suas dimensões, seguindo a orientação daquele ser luminoso. Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Como João no livro de Apocalipse, logo após a destruição definitiva dos ímpios, Gog e Magog, teve a visão de um lugar planejado, Apocalipse capítulo 21, versículo 10. Assim também Ezequiel, após a profecia contra Gog, viu o templo do Senhor. Meticulosamente, cada parte do templo lhe foi apresentada, conforme media o homem com um cordel de linho e uma cana de medir. Era o arquiteto e edificador, Hebreus capítulo 11, versículo 10, colocando em cada parte daquele lugar as suas perfeitas medidas. Cada câmara, cada espaço em frente das câmaras e cada detalhe do templo apontava para a aliança eterna do Senhor com seu povo. Mas enquanto Ezequiel viu a figura, João viu o verdadeiro, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 10. O texto de hoje também aponta para um juízo sobre a casa de Israel, mais precisamente sobre os sacerdotes. Os instrumentos de medir simbolizam isso. Haveria um juízo e ele havia de começar pelos líderes do povo. Quando Jesus esteve na terra, deixou bem claro em sua própria experiência qual seria o dever e a responsabilidade dos líderes religiosos. Encontrou, contudo, em sua maioria, homens cheios de si, orgulhosos e com fortes motivações de ganância e de poder. Por fora, eram impecavelmente polidos, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus capítulo 23, versículo 28. O apóstolo Pedro também fez referência ao juízo como sendo algo preliminar de um grupo específico, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Amados, um dia todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Entretanto, há um julgamento em andamento hoje. Há um cordão de linho e uma vara de medir, sendo utilizados no meio do povo de Deus, do maior para o menor. Nada fica velado diante daquele que sonda os corações. E todos nós, ministros e leigos, precisamos reavaliar a nossa vida, as nossas prioridades e guardar no coração tudo quanto o Senhor nos tem revelado em sua palavra. Há uma necessidade urgente de homens e mulheres que sejam tão fiéis ao Senhor quanto as medidas do templo. Um povo que, com uma visão espiritual crescente, revele ao mundo a face do genuíno amor, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Com insistente e perseverante súplica, oremos pela manifestação do poder do Espírito Santo em nossa vida e para que façamos parte do povo que se esconde na perfeita estatura de Jesus Cristo. Oremos, amados. Pai, como necessitamos do Espírito Santo, com seu cordel de linho e vara de medir, nos exortando, disciplinando e purificando. A tua palavra diz
que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Queremos a sabedoria que vem de ti e a pedimos pela fé e no nome de Jesus Cristo. Senhor, ajusta a nossa vida conforme a perfeita medida do caráter de teu primogênito. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, casa de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Oremos, amados, em especial, pela situação no Rio Grande do Sul. E oremos pelos países em situação de conflito. Rosana Garcia Barros.